seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Mães, né, Narcisismo Materno. E hoje o tema é justamente sobre mãe narcisista. E é válido, super válido eu lembrar que eu tô me baseando esses vídeos no meu livro, que é Superando as Feridas do Narcisismo Materno, Manual de Sobrevivência, tá? Que, mais uma vez, vocês podem adquirir esse livro online, eu vou deixar sempre na descrição abaixo do vídeo, você pode clicar no link. Se você tiver muita pressa, você pode comprar o e-book, se não, você pode adquirir esse livro impresso que vai chegar na sua casa, claro, no tempo hábil, né, da onde você está e tudo mais, tá bom? Então hoje a gente vai tratar da mãe narcisista, né? Se você tem acompanhado todos os vídeos, né, que eu postei até aqui, eu contextualizei o que é o narcisismo, que é o transtorno de personalidade narcisista. Que mais? Eu falei do quê? Eu falei dos traumas, possíveis traumas que uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista pode ter passado. E falei também do estilo de apego desorganizado, que é o estilo mais comum dos narcisistas. Então, dá pra gente ter um panorama. Feita toda essa introdução, se você ainda não viu os outros vídeos, corre lá para ver, para você entender, contextualizar tudo, para ficar mais claro para você, tá? Para você não ficar viajando. Tendo por base tudo que a gente falou anteriormente, vamos entrar no tema mãe narcisista. Como eu já disse previamente, o transtorno de personalidade narcisista pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Qualquer ser humano, homem ou mulher, na face da Terra, tá bom? Pode acontecer com qualquer um. E esse qualquer um pode virar mãe ou pai algum dia, entende? E filho, né? É um filho, obviamente. Então, a gente tem vários perfis. E eu escolhi esse tema porque é um tema que já foi amplamente debatido nas redes sociais, e é mais impactante com uma mãe do que pode ser mais impactante com uma mãe do que com um pai, justamente porque a figura materna, inclusive eu abordo tudo isso no meu livro, ela é a primeira figura de apego, né? Que qualquer pessoa tem. Então, assim, se a gente for parar para analisar de uma forma bem né, incisiva, a gente sabe que todo mundo teve uma mãe, entende? Todo mundo foi gerado na barriga de alguém, tendo sido criado por essa mãe ou não. Então, essa é a primeira figura de apego. E tudo o que acontece na gestação, o bebê sente. E a gente vai levar para nossa vida, quer a gente saiba disso conscientemente ou não, tá? Então, por isso que a figura materna é uma figura primária de apego e é importante. Inclusive, eu contextualizei tudo isso quando eu falei da teoria do apego de Bowlby no livro, que eu falei brevemente para vocês no vídeo anterior, que o estilo de apego da personalidade narcisista é o desorganizado. Então, tem tudo isso lá no meu livro, tá? Que você pode aprofundar com mais calma. E eu achei importante falar disso aqui também nesse vídeo, para você entender, né, essa dinâmica, o porquê de falar especificamente da mãe, e poderia ser o pai também, né? Então, é só para você entender o porquê de se escolher isso, tá? E vamos lá. Então, sabendo de tudo isso, sabendo como funciona o transtorno de personalidade narcisista e sabendo como que, né, que acontece a dinâmica, né, então de quem tem esse transtorno, que é justamente a busca pelo aplauso, né, pela admiração, enfim, por atenção, né, de uma certa forma, uma atenção mais especial, ela tem um senso de grandiosidade muito grande. Então, a pessoa não vai mudar se ela se tornar mãe ou pai. Ela vai manifestar esse tipo de personalidade em todas as relações. Então, para ser um transtorno de personalidade,
ela vai manifestar em todas as relações e em todas as áreas da vida. A gente tem infinitos exemplos de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, inclusive em filmes, né? Então, só para citar de exemplo, inclusive quem me segue lá na rede social vizinha, né, do YouTube, né? É o mesmo arroba daqui, arroba Michele A. Ribeiro, já viu que eu coloquei cenas de alguns filmes lá também, né? Então a gente tem aquele filme O Diabo Veste Prada, com aquela chefe, ela tem um perfil de transtorno de personalidade narcisista, né? Que mais? A gente tem aquele outro filme lá, os filmes da Disney que tem aquela madrasta e tudo mais, é aquele perfil. Só pra gente deixar a coisa mais lúdica, mais clara, tá? Tem alguns que são mais escrachados e assim, situações, inclusive eu coletei relatos no meu livro, então tenho vários relatos que são tão iguais quanto os personagens lá da Disney, das madrastas em questão e tudo mais. E tem outros que são mais sutis, né? Aquele narcisista que não aparece tanto, que enfim. Então, é só para você ter uma noção, né, de como é esse perfil. Então, a gente tem lá aquele filme também, A Princesinha, que inclusive eu comentei lá no meu, na outra rede social vizinha. Então, só para vocês terem uma noção de como é esse perfil, né? Aquela ideia do orfanato, até as Chiquititas, né? Se vocês forem ver, tinha aquela figura super agressiva, impositiva, autoritária, que não tinha um sentimento, não demonstrava um afeto por nenhuma das crianças e oprimia. Então, essa é a figura, tá? Esse é o perfil. Então, se você for pensar em todas essas imagens, essas personagens desenhadas, esse é o perfil da mãe narcisista. Então, se o narcisista ele tem aquele senso de grandiosidade até deslocado, às vezes ele se acha mais do que ele realmente é, né? Então, às vezes ele se coloca numa posição de grandiosidade que ele não tem necessariamente, mas é assim que ele se porta, é assim que ele se vê. Então, e entendendo também que as relações desse narcisista são todas baseadas em projeções que ele faz dele mesmo, porque ele tá com egocentrado. Essa é a grande sacada, né? O narcisista está egocentrado. Então, tudo gira em torno dele, na cabeça dele. Então, as relações, tudo que vai tirar ele do sério é porque tá tirando ele do foco. Ele não é o centro, entende? Não dá atenção, mas o centro do universo mesmo no sentido das coisas girarem em torno das preferências dele. Se algo não sai como ele queria, a tendência é ele, né? Ou se a pessoa diz um não para ele e tal, a tendência é ele ficar irado, né? Então, só para você entender. Dentro desse contexto, uma mãe e um pai, o que é o ideal? Principalmente um bebê. O bebê que, olha só que interessante que eu vou falar. O bebê foi feito para ter atenção. Aqueles primeiros meses de vida e até os 3 primeiros anos é uma fase crucial da vida do bebê, enfim. Porque ele precisa de atenção. Então, ele é realmente o centro até mais ou menos essa idade, entende? Principalmente nos 3 primeiros meses e até os 3 primeiros anos, mas os 3 primeiros meses são essenciais. E o que acontece quando a mãe é narcisista? E principalmente nesses primeiros meses é que existe uma conexão muito maior, quase que simbiótica com a mãe. E quando existe um narcisismo nessa mãe, ela não vai dar a atenção que o bebê precisa, porque ela é o foco o tempo todo. Então pode acontecer de uma mãe negligenciar, pode acontecer assim, ó, guardadas as devidas proporções, porque enquanto o bebê está se desenvolvendo, tem infinitas possibilidades, tá? A mãe pode se projetar tanto nesse bebê que ela vai se tornar uma super protetora, vai se ver nele, vai virar aquela que defende com unhas e dentes, que é aquele instinto, né? Porque é algo mais instintual. Mas a partir do momento, porque é aquela projeção narcísica natural de uma mãe.
Mas com o passar dos anos, dos tempos e por aí vai, à medida em que esse bebê vai se desenvolvendo, vai enfrentando, vai mostrando a sua própria personalidade, a partir do momento em que a mãe não gosta de algo daquilo que ela vê, que ela projetou mentalmente, até mesmo na fase do bebê mesmo, ela vai começar a rejeitar. Então, tudo que ela vê de ruim no bebê, que ela vê nela, ou no filho, ou na filha, ela vai rejeitar, ela vai rechaçar. E tudo que ela vê de super, hiper, ultra, mega positivo, ela vai elevar, ela vai evidenciar, vai falar bem para todo mundo. Então, existe esse comportamento. Então, ai do filho que enfrentar essa mãe. Então, ai do filho que bater de frente, que não concordar, que questionar. Ele vai levar. E vai levar de infinitas possibilidades. Tem aquele narcisista que é mais agressivo, que vai bater. Tem aquele que só vai falar e palavras agressivas, que é um tipo de agressão também. Vai fazer a pessoa sentir, o filho se sentir a pior pessoa do mundo. Então, você vai ver vários comportamentos aí. Detalhe, na intimidade, entre quatro paredes é de um jeito, fora é de outro. Porque o narcisista, ele se preocupa muito com a imagem que ele passa. Então, ele vai geralmente se pintar de uma família doriana, feliz, muito bem e tal, para quem vê de fora, mas quem tá dentro sofre as consequências dessas relações. E tudo dentro dessa relação é também baseada na conveniência, principalmente se existe mais de um filho. E aí vocês vão ver no próximo vídeo que existem papéis, né, que cada membro dessa família exerce. Inclusive, o próprio marido dessa mãe, se ela for casada, ou ele vai ser conivente, enfim, porque por ser mais submisso, dependente, existe uma forte relação de codependência nas relações com quem tem relação com relação afetiva mesmo, sexual com um narcisista. Então pode ser que esse pai seja dependente, seja submisso, ou pode ser que ele também tenha a personalidade narcisista, mas independente disso, existe um grande teor de negligência desse pai, porque principalmente se ele for dependente dessa mãe narcisista. Então ele vai colar nela e vai fazer as vontades e vai deixar quieto, vai deixar passar, né? Muita coisa, muitas injustiças, né? Que aconteçam com o que essa mãe comete com os filhos. É o que a gente vê na maioria dos relatos, que inclusive eu coletei para esse livro e tudo mais. Então, gente, é isso, né? Vocês encontram muito mais informações nesse livro que está disponível, né? Eu vou deixar o link abaixo na descrição, é só você clicar e comprar o e-book, né? Se você tiver muita pressa de ler, já começar a ler, porque a partir do momento que você efetua o pagamento, o livro já chega para você no seu e-mail, tá? Ou você pode consumir, você pode comprar esse livro impresso que vai chegar dessa forma para você na sua casa. E literalmente ele é um manual para você consultar, um manual de sobrevivência, ok? Então até o próximo vídeo.